Olá, tudo bem? É sempre um prazer imenso chegar até você através dos nossos vídeos e das nossas mensagens. E hoje eu quero falar com você acerca do jejum, algo que infelizmente tem sido muito mal interpretado por aí, não é mesmo? O que é o jejum, na verdade? O jejum não é o que muitos pensam, ficar sem comer. Não, o fato de você ficar sem comer não significa que você está em jejum. Você pode estar de dieta, porque o jejum, ele envolve oração, ele envolve um propósito. Se não houver oração, se não envolver um propósito, não é jejum, é dieta. E nós não podemos apenas jejuar por jejuar, porque isso é uma atitude religiosa simplesmente para automassagear o ego. Como você pode ver por aí, muitas pessoas dizendo, estou de jejum, eu jejuo tantas vezes por dia. Isso me faz lembrar daquele homem que subiu ao monte para orar e ele dizia, Pai, eu não sou como os demais homens, pecadores, eu dou dízimo, eu jejuo tantas vezes por semana. Quer dizer, não pode ser, o jejum não pode ser algo para automassagear o nosso ego, e nem devemos fazê-lo para receber algum tipo de elogio. Olha o santo homem de Deus, a santa mulher de Deus, olha o quanto ele jejua. Não, até porque o jejum é algo pessoal, é algo espiritual, e a Bíblia nos orienta quando fazê-lo de uma forma discreta. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 17, diz assim: porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, jejum não é para você mostrar para as pessoas que está jejuando, mas é algo pessoal, algo íntimo, é algo entre você e Deus. Claro, existe o jejum coletivo, a exemplo do jejum de Esté, onde ele envolveu todo o seu povo, e o propósito daquele jejum era o livramento do seu povo, mas o jejum, ele é algo espiritual, ele é algo pessoal. Então você não deve fazê-lo, principalmente quando não é um jejum coletivo, mas um jejum pessoal, você não deve fazê-lo e publicar isso, ou ficar comentando com as pessoas para mostrar que está jejuando, parecer aos homens que jejua. Não, você não deve fazer dessa forma. O jejum é algo muito forte. O jejum, ele foi feito, ele foi realizado inúmeras vezes na Bíblia, por vários propósitos. Não existe um propósito apenas específico, não. Existe jejum para livramento, jejum em detrimento de uma resposta que você está esperando há muito tempo, a cura de uma doença, o batismo com o Espírito Santo, renovação espiritual, o avivamento. Existem vários propósitos para o jejum, e você deve fazê-lo com um propósito. Você tem que ter um propósito por detrás do seu jejum. Agora, existem algumas formas de jejuar e eu quero aqui orientá-lo. Primeiro, o jejum parcial. O que é o jejum parcial? É o jejum onde você se abstém de algo que você gosta muito. Por exemplo, ficar sem assistir televisão, comer chocolate, praticar uma determinada atividade. Esse jejum é o que nós chamamos de jejum parcial. Você abre mão de alguma coisa em detrimento de um propósito. Lembre-se sempre disso, a importância de ter um propósito. O jejum, ele tem que ter um propósito específico. E existe também o jejum total, que é o jejum onde você se abstém de líquidos e de alimentos por um determinado período. Agora, o jejum total, ele não é aconselhável, por exemplo, para as pessoas que têm algum tipo de problema de saúde, que tomam medicamentos, e nem mesmo aconselhável fazê-lo durante muitas horas, porque você pode ter problema nos rins. Não é bom você ficar sem tomar líquido, não é bom você fazer o jejum dessa forma. Isso não é inteligente, não agrada a Deus, não é sábio. Você pode, inclusive, ter sérios problemas nos rins e no estômago, e não é esse o propósito do jejum.
Então, você deve tomar cuidado ao fazer o jejum total. Não estenda, não faça por longas horas. Isso não é sábio, não é inteligente. Agora, existe vários jejuns na Bíblia. Por exemplo, o jejum de Jesus, que jejuou durante 40 dias e 40 noites. A Bíblia não especifica qual foi o tipo de jejum que ele fez, se foi total, se foi parcial, mas o que eu quero dizer é que, sendo total ou parcial, Jesus estava debaixo ali de algo muito forte, algo sobrenatural. Jesus era Jesus, o Filho de Deus. Você não deve, de maneira nenhuma, fazer o jejum total por longas horas, porque você pode ter sérios problemas. Já vi pessoas passarem mal, desmaiarem, bater a cabeça, se machucar. Não é inteligente você fazer jejum por longas horas. Então tome cuidado com isso, tome muito cuidado com isso. O jejum, ele é poderoso, o jejum, ele tem força. O jejum, ele tem um poder extraordinário. A certa ocasião em que os discípulos não puderam expulsar uma força espiritual do mal, um demônio, e eles, procurando Jesus, disseram: Senhor, por que nós expulsamos tantos outros e esse nós não conseguimos? Jesus disse: essa espécie só sai por meio de jejum e oração. Então, olha a importância do jejum, olha a importância do jejum. O jejum, ele é tão importante quanto a oração, e você deve fazê-lo. Agora, existe o maior de todos um jejum, o jejum que agrada a Deus, o maior de todos, que é o que está registrado lá em Isaías 58, versículo 6, que diz assim: porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo. Então, quer dizer, sem sombra de dúvida, o maior de todos os jejuns é esse. É você ajudar o próximo, é você amar o seu semelhante como a ti mesmo, é você fazer o bem a quem merece, é você ajudar as pessoas, é você fazer o bem sem olhar a quem, é você realmente ter compaixão, você ajudar as pessoas. Esse é o jejum que agrada a Deus. Agora, claro, você deve jejuar, fazer os outros jejuns? Sim, jejue, porque isso vai fortalecer a tua vida espiritual, vai te aproximar de Deus, vai fazer bem para a sua fé. Sem sombra de dúvida, você vai crescer muito, você vai desenvolver muito na sua jornada com Deus, tá certo? Que Deus te abençoe, espero tê-lo ajudado. Um forte abraço a você e até os nossos próximos vídeos.